Outra coisa importante que nós temos que colocar aqui, né, reiterando, eu estou basicamente reiterando o que nós já falamos, mas tudo isso é muito importante, muito decisivo, é que essas medidas foram acompanhadas aí sim, de um verdadeiro golpe de Estado no que diz respeito às redes sociais. As redes sociais, né, como Facebook, Twitter e etc., são, como todos nós sabemos, um monopólio, o que em si já é uma ditadura, né? Os donos dessas redes sociais, eles atuam arbitrariamente, apesar de que as pessoas não têm opções de comunicação, nesse momento, fora dessas redes sociais. Pelo menos não na escala em que essas redes sociais funcionam. Se você quer ter um acesso amplo, você tem que recorrer às grandes redes sociais, que são um monopólio. Essa situação já é uma situação anômala, já é uma ditadura. Essas redes sociais, conforme foi denunciado, né, pelo Edward Snowden, elas são controladas pelos serviços de informação norte-americanos, elas são usadas para espionar a população em geral, né? Através delas, os serviços de informação pegam informações privadas de todas as pessoas que atuam nas redes sociais, estabelecendo um sistema de espionagem generalizado na sociedade, o que é uma coisa monstruosa, né? Não há dúvida nenhuma disso. Bom, essas redes sociais, aproveitando, né, a crescente polarização com a direita do governo Trump, se aproveitaram para impor uma ampla censura no seu interior, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, onde houve todo esse conflito, as redes sociais anularam milhares de contas, tanto da extrema-direita como das pessoas que estavam se manifestando, organizando, impulsionando os protestos contra os assassinatos policiais. Quer dizer, não é que a medida tomada pela rede social vai acabar atacando a esquerda, já atacou a esquerda, né? E agora, né, que eles conseguiram uma brecha na situação política que permitiu caçar a conta do Donald Trump, que tem 87 milhões de seguidores, isso daí foi realmente um golpe de Estado nas redes sociais. O monopólio não vai ser abolido, e as redes sociais adquiriram agora uma certa legitimidade política, por enquanto, para decidir, né, sobre tudo o que acontece aí. Caçar contas da esquerda, da direita, de todos os seus desafetos políticos, de toda a oposição ao regime político norte-americano, né? Chegam, inclusive, a discutir, né, o que é uma coisa totalmente absurda e medieval, o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro em termos de informação, e não simplesmente discutir o que é verdadeiro e o que não é, mas expurgar aquilo que eles consideram que não é verdade. Quer dizer, é óbvio que a opinião, né, não é um problema de fato, a opinião vai ser expurgada junto com qualquer fato que eles consigam estabelecer, né? Bom, uma observação importante que nós temos a fazer sobre isso é o seguinte, que talvez muitas pessoas não tenham se apercebido do mecanismo, da importância que tem esse mecanismo. Qual é o passo fundamental para fazer isso daí? Você precisa, né, neutralizar todos aqueles setores que são defensores dos direitos da população, dos direitos democráticos da população. Se essas redes sociais, né, caçassem, sem preparação, sem nada, a opinião de setores de esquerda, dos movimentos sociais, isso poderia criar um amplo movimento social contra elas. Mas eles estão caçando aqueles que não são, de fato, defensores da liberdade de expressão e dos direitos democráticos. E eles conseguiram, né, através de uma mistificação política, uma manipulação política muito profunda, eles conseguiram
arrastar os setores que normalmente se oporiam a esse tipo de censura para apoiar a censura. Quer dizer, todo o truque consiste em fazer os setores que poderiam resistir serem neutralizados diante da ofensiva direitista. Essa é a primeira questão muito importante que a gente tem que colocar. A segunda questão é a seguinte: essa é uma medida eficaz para combater o fascismo, a direitização, etc. e tal? Obviamente que não. É exatamente o contrário, né? Todas essas campanhas morais do imperialismo norte-americano estão levando à destruição quase que completa dos direitos políticos da população norte-americana. O primeiro caso foi o caso da invasão do Iraque, pelos neoconservadores no auge da política neoliberal, né? Quando a política neoliberal conquistou totalmente o aparato de Estado norte-americano, eles lançaram a questão da invasão do Iraque. A invasão do Iraque não foi um resultado do atentado às Torres Gêmeas. Esse atentado, inclusive, até hoje é muito discutido no sentido de se ele não teria sido realizado ou, pelo menos, permitido, né, pelos órgãos de segurança norte-americanos. Quando acontece o atentado, é o pretexto ideal para atrelar essa opinião democrática, né, às atitudes antidemocráticas. Então, assustados com o atentado, né, estimulados pela propaganda totalmente enganosa de que o problema é que o Iraque era uma ditadura, né, e que a questão entre os Estados Unidos e o Iraque era a defesa da democracia e a defesa da segurança dos países pacíficos, que nem os Estados Unidos, né, porque o Iraque teria armas de destruição em massa, quer dizer, não apenas eles seria governado por um ditador, um inimigo da democracia, como que ele teria o potencial de atacar países pacíficos. Tudo isso era mentira, mas serviu, né, como isca para que a opinião democrática, a classe média democrática principalmente, setores da burocracia sindical e tudo mais, mordessem o anzol, né, daquilo que era exatamente o contrário do que eles queriam. O Iraque foi invadido, uma operação terrível de genocídio, extremamente violenta. Essa operação de invasão do Iraque, no primeiro momento, enquanto ela se desenvolvia, né, positivamente, ela criava um clima extremamente favorável para a direita e a extrema-direita dentro dos Estados Unidos, né? E esse clima também permitiu que o governo Bush aprovasse a lei patriótica, com apoio dos atuais detentores do poder dentro dos Estados Unidos, como Biden. Quer dizer, a opinião democrática que foi levada a apoiar uma atrocidade no Iraque, em nome da democracia, perdeu seus direitos políticos. E é exatamente o que vai acontecer agora, né? Em nome do antifascismo, em nome da defesa da democracia e tudo mais, a população norte-americana vai perder mais direitos políticos, mais gente vai presa, a repressão contra os movimentos sociais vai aumentar, né? E se essa onda de apoio aos governos imperialistas em nome do antifascismo for muito intensa, até outros países serão invadidos em nome do antifascismo, né? Porque a coisa mais fácil do mundo é falar que a Rússia do Putin, a China, o Irã e tudo mais são governos fascistas. Então, a cruzada do antifascismo, né, somada à cruzada contra o terrorismo, somada à cruzada contra as drogas, somada à cruzada ainda mais falsa em defesa da mulher, etc. e tal, podem abrir caminho para novas aventuras militares do imperialismo. Não há dúvida nenhuma sobre isso, né? Ao mesmo tempo, nós vemos aí, pela situação nos Estados Unidos, que o Trump, né, se mantém
incapacitado de reagir à altura ao que está acontecendo, né? Então, nós temos todo esse panorama, é uma coisa que precisa ser discutida muito profundamente, né? O nosso partido tem que discutir esse problema profundamente. Não se trata simplesmente de contestar a opinião completamente sem sentido da esquerda brasileira ou internacional, mas de mostrar que nós estamos aí diante da iminência de uma nova ofensiva imperialista parecida com a ofensiva do 11 de setembro, né? Que muita gente com certeza não viveu, não sabe como é que foi, mas foi uma coisa muito terrível, né? Nós fomos salvos aí dessa ofensiva, que prometia ser uma ofensiva muito dura em todos os lugares. Nós fomos salvos pela reação popular, não pela política da esquerda, que ficou paralisada diante desses acontecimentos, mas pela reação popular diante dessa ofensiva, principalmente diante da política neoliberal, que era o verdadeiro objetivo da ofensiva repressiva, né? No Iraque, levantou-se um amplo movimento de guerrilha contra a ocupação norte-americana, que forçou os norte-americanos a se retirar do país, finalmente, entregar o governo para um governo fantoche e tudo mais, né? E na América Latina nós tivemos todas as rebeliões populares contra o neoliberalismo que sacudiram a situação. Não fosse a reação popular, né, que acabou quebrando essa ofensiva, e a situação seria muito ruim. Agora, nós não devemos alimentar nenhum tipo de ilusão. É absolutamente evidente que o imperialismo vai procurar recuperar a iniciativa nesse terreno. Ele já recuperou uma parte da iniciativa com os golpes de Estado, que foram feitos na América Latina, Brasil, Paraguai, Equador, Bolívia, as tentativas na Venezuela, Honduras e vários outros países, né? Ele conseguiu recuperar uma parte da iniciativa, destruindo aí os governos que foram resultado da primeira onda de mobilização popular. E agora, né, o governo Trump foi, até certo ponto, foi um intervalo aí nessa ofensiva, porque a política do Trump não é exatamente a mesma política dos neoliberais, e agora recuperando o poder, e na situação de emergência em que se encontra, né, o capitalismo, né, e a política do imperialismo norte-americano e mundial, a situação tende a se acelerar bastante, como nós estamos vendo nos Estados Unidos, né? Já o governo norte-americano, ainda sob o Trump, mas nós sabemos que isso daí é uma iniciativa dos outros, né, principalmente, já declarou aí vários países como estados terroristas, né? A campanha antifascista vai acompanhar estados terroristas ou estados que auxiliam o terrorismo. O Irã está na lista, a Venezuela está na lista, a Rússia está na lista, etc. e tal. Quer dizer, nós podemos esperar aí uma ampla ofensiva reacionária do imperialismo, e o que auxiliou essa ofensiva, em grande medida, foi a política completamente sem sentido da esquerda, que ajudou o imperialismo a se recompor, pelo menos parcialmente. É óbvio que a situação não está definida, nós estamos dando aqui colocando um ponto final na questão, né? A vitória da ofensiva imperialista não está garantida, não há nada na realidade garantido, né? O que nós vemos aí, principalmente nos países imperialistas, é que nós estamos numa situação de turbulência, né? Uma situação de turbulência muito grande. A instabilidade do regime político imperialista no mundo todo é muito grande, né? Nos Estados Unidos nós temos aí mobilizações de direita e de esquerda que potencialmente se dirigem contra o governo imperialista atual, né? Então nós vamos ter que ver como isso acontece. Nós temos que lembrar que
no início, né, desse século aqui, as grandes mobilizações sacudiram o imperialismo. E a situação econômica, isso foi o resultado de uma situação econômica insustentável, e a situação econômica, né, com uma crise crônica, com a crise econômica crônica, desde 2008, né, com a paralisia da economia pela pandemia e tudo mais, pode se agravar de uma maneira extraordinária. Então, nós temos que pensar que, pela frente, há um período de polarização política, de enfrentamento das massas com a política neoliberal, como nós vimos, por exemplo, não só nos Estados Unidos, mas também no Chile e em outros países da América Latina, onde houve mobilizações, né? E nós temos que pensar que essa política essa situação vai se reproduzir, e que a tarefa central é o quê? É dar uma orientação, é dar uma diretriz para que o movimento operário, o movimento de massas, no Brasil e em todos os países, possa se enfrentar com isso. E qual é a essência dessa política e dessa diretriz? A essência dessa política e dessa diretriz é a total independência de toda essa burguesia imperialista ou a burguesia associada ao imperialismo que existe no Brasil, que é claramente neoliberal, que é a favor da destruição total das condições de vida dos trabalhadores, que é favorável à repressão e tudo mais. A política de ficar a reboque dos Biden, Rodrigo Maia, Fernando Henrique Cardoso, Luciano Huck, Dória, etc. e tal, é uma política suicida da parte da esquerda, e a principal questão para que as massas possam efetivamente lutar tanto contra o imperialismo, que é a expressão pseudo-democrática do imperialismo, contra os setores fascistas que procuram levantar a cabeça, é a independência política diante desses setores.